você tem um ponto forte de ser ideativo? Você sabe como identificar se você tem esse talento ou não? Melhor ainda, sabe como potencializar esse talento? É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Vem comigo, Outlier! Aqui quem nos fala é Davi Liel, coach especialista em otimização de propósito de vida, nicho de mercado e carreira ideal. Seja muito bem-vindo a essa série que estamos falando sobre 34 tipos de pontos fortes ou talentos naturais. E o vídeo de hoje é ideativo. Se você tem esse ponto forte, obviamente que você é fascinado por ideias. Você adora observar a superfície das coisas e meditar na profundeza que as coisas são. O porquê que as coisas são daquele jeito. Geralmente, quem tem esse ponto forte também consegue criar muitas conexões entre uma coisa e outra. Dessa forma você funde e cria uma ideia nova. E observando muitas coisas que você consegue criar coisas novas a partir de alguma ideia anterior. De repente você vê um mendigo jogando na rua as latinhas que ele juntou para o carro passar por cima para amassar e ficar melhor. O que é isso? Você está usando uma força natural, que é o carro, para fazer um serviço que você tinha que fazer. Ou seja, uma adaptação de forma mais privilegiada e melhor seria as hidroelétricas. O que as hidroelétricas fazem? Elas pegam um elemento natural que já tem que correr, que é a água, a correnteza da água, e fazem aquilo gerar energia. Ou seja, você pega as coisas simples e consegue transformar e consegue destrinchar de onde elas são, como é que ela surgiu, por que ela é daquele jeito. Ou seja, você procura as conexões para criar novas ideias e assim ter novos insights e melhorar cada vez mais. Se você tem esse ponto forte, também você adora aquelas coisas loucas que muita gente fala, não, aí não dá certo. Isso faz você pensar em como fazer aquilo dar certo. Por mais que seja uma ideia meio maluca, você às vezes realmente, cara, isso é muito maluco, mas já pensou se dá certo? Você é esse tipo de pessoa que começa a perguntar para o seu próprio cérebro, e é claro, se você estiver num brainstorming, você vai também para perguntar para as outras pessoas e fazer com que as outras pessoas também se questionem como fazer aquela ideia maluca dar certo, ou ao menos se ajustar de acordo com as experiências de todos no brainstorming e criar uma conclusão que realmente tem efeito, que realmente seja efetiva, mas através de quê? De uma ideia meio maluca. Então, geralmente, os ideativos têm essas sacadas nas loucuras. Os ideativos também gostam de fazer umas conexões que muitas pessoas não fariam. Exemplo, você está vendo em stand-up lá de um cara, de uma mulher famosa, e de repente aquele cara comentou de alguma pessoa. E vídeos depois, outros vídeos corre lá, e ele fala de uma situação íntima que ele teve com uma certa pessoa. E você de alguma forma faz uma ligação lá no passado com aquela pessoa. E por mais que não faça sentido na sua cabeça literal, mas você sabe que ali existe alguma conexão. Geralmente os ideativos têm muita essa conexão. Os ideativos também têm uma mania de encaixar as coisas. Exemplo, uma mulher que tem esse talento, ela pega os móveis da casa e precisa estar encaixado, senão ela não se sente bem. Um homem que tem esse talento pega o carro, o veículo e precisa encaixar ali as peças, as rodas, os detalhezinhos para poder se sentir bem. Ou seja, precisa criar conexões diferentes e de alguma forma fazer sentido. Pegar uma ideia louca que a gente conheceu ainda agora e de alguma forma fazer sentido. Precisa fechar, senão você não se sente bem. Ideias para ação. Obviamente você precisa procurar um emprego que você seja pago por essa sua criatividade, como criador de produtos, criador de propagandas, publicitário, marketing, coisas relacionados a criar coisas novas, a criar ideias, ter ideias. Outra coisa que você tem e não sabe é ter uma probabilidade para se enjoar das coisas rápidas ou se entediar com as coisas. Então procure sempre estar inovando. Seu ambiente de trabalho, se você já trabalha em um local que não gera tanta ideia, ou que você não precisa gerar tanta ideia, procure pelo menos criar um ambiente perfeito para você. E também sempre conclua os seus pensamentos antes de entregar para alguém. Afinal de contas, se você entregar um projeto pela metade, aquilo vai ser loucura para algumas pessoas, é claro, dependendo do projeto. Então sempre conclua o projeto que você for entregar ou a ideia que você vai entregar antes de comunicar para alguém. Senão a pessoa não vai entender e você vai perder o crédito que tinha inicialmente. Obviamente você já sabe também que nem todas as suas ideias são práticas, são fáceis de ser executadas. Então procure um amigo, um colega que você possa comentar e que te ajude com alguns insights para fazer ela ser mais prática.
prática. Também estude o momento que você é mais criativo, quando que você tem mais ideias, em qual momento que você tem mais ideias, fazendo o que você tem mais ideias. Procure ajustar esses momentos e deixar eles sempre a seu dispor, para quando você precisar de uma ideia, você saber como é que você tem essa ideia ou cria ideias novas. Se você não faz isso também, isso é muito importante. Você precisa se conectar com pessoas às vezes que não tem muito a ver com o seu assunto. Murilo Gun fala de ler revistas que não tem nada a ver com o seu assunto. Isso é muito importante, afinal de contas, lembra da ideia que eu falei inicialmente? Um mendigo, e dá para tirar a ideia de criar uma hidroelétrica. E através dessa força natural que já existe, você pode criar uma coisa usando a força e energia que já existe. Então, enfim, e sempre tenha um tempo só para você. Você ficar com seus pensamentos, afinal de contas, você pensar, isso ajuda você a refletir. Exemplo, quando estou treinando, eu tenho muitas ideias, muitas sacadas e muitas ideias que eu tenho é no treino, tanto que eu tenho que andar com o celular e tá anotando as ideias, senão eu perco. Então saiba o momento que você tem mais ideias, tenha um bloco de notas ou celular perto, então reserve o tempo para você pensar e ter mais insights ainda a respeito dos seus próprios insights. Uma coisa que você precisa fortalecer urgente também é o seu networking. Você com certeza é fã de pessoas milionárias ou visionárias, que geralmente são a mesma coisa, né? Todo visionário, não. Nem todo visionário é milionário, mas... Então você deve criar urgente networkings de pessoas que sejam visionárias, sonhadoras. Milionárias é meio difícil, né? Mas se você tiver um contato, colhe nele. E faça de tudo para estar em todas as sessões de brainstormings possíveis. Um principal amigo que você deve ter nessa sua lista é um analítico. O analítico, ele sempre vai perguntar para você, tá, como você vai fazer isso? Ele sempre vai desafiar você, porque a mente dele tá ali para analisar dados, captar padrões, então ele vai tentar identificar as falhas que há no projeto. Então sempre comunique com ele as suas ideias, que ele vai desafiar você a desenvolver ainda mais o seu projeto. Você também já teve aquele momento que teve uma ideia que não fazia muito sentido, não sabia como colocar em prática. O que você deve fazer? Você deve colocar tudo em um papel. Se veio um desenho e você não entende por que aquele desenho está ali, pega aquele desenho e tente fazer ele no papel. A partir disso, você começa a desenvolver uma habilidade, um talento de desenhar cada vez melhor. Com isso, você vai expondo cada vez mais as suas ideias, você vai dando clareza para o seu cérebro do que você quer pensar, e isso vai direcionar você para uma clareza mental que você não tem ideia. Então, sempre que vier uma ideia, que mesmo que você não entenda, coloque ela no papel, que mais cedo ou mais tarde, isso vai fazer sentido. E se você é ideativo, não permita-se ficar em um quadrante da empresa, ou mesmo em uma empresa, ou mesmo em uma área. Procure coisas novas, procure contribuir cada vez mais consigo mesmo, com conhecimentos diferentes, novas oportunidades, novos direcionamentos, novos desafios. Isso somente vai agregar ainda mais para o seu talento de ser ideativo. Como trabalhar com pessoas que se destacam no tema de ideativo? Essas pessoas são bastante auditivas, então procure usar palavras que criem imagens na cabeça dela, e através dessas imagens que você está criando, procure outras palavras para confirmar o que você está falando. Assim você vai contribuir para a ideia dela florescer cada vez mais. E isso vai ser um ciclo sem fim de estimular o cérebro ou as ideias dessa pessoa. E se você tem essa pessoa na equipe, procure essa pessoa e procure localizar um setor que seja ideal para essa pessoa. Afinal, como foi falado anteriormente, essa pessoa tem um forte talento de criar coisas novas. É uma especialidade dela: propaganda, marketing, publicidade. Aproveite essa pessoa e deixe ela em contato com essas áreas. Também sempre tente deixar essa pessoa entusiasmada com o trabalho, fazendo o quê? Dando ideias, palavras para ela trabalhar, criar coisas novas. Procure deixar um ambiente também propício para ela criar coisas novas. A partir disso, ela mesma pode dar novas visões do seu trabalho e criar novos setores, quem sabe, e isso te dar uma lucratividade muito maior para sua empresa. E ela ganha fazendo o quê? Fazendo o que ela gosta, criando coisas, criando possibilidades. Então, Outlier, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu curtir ou o seu amei aqui no vídeo. Compartilha com a média. Você é a média das 5 pessoas ao seu redor. Então compartilha, traz elas aqui pra cima e seja a excelência que você deseja no mundo. Tamo junto, Outlier, e sucesso!